Fala pessoal, olha a gente aqui de novo com as informações da SEAD 2024. Estamos entrevistando os palestrantes que estarão conosco no evento desse ano. Hoje a gente conversa com o engenheiro Sérgio Antão e você confere a partir de agora todo o nosso bate-papo. Pessoal, estamos recebendo hoje o engenheiro Sérgio Antão, vai participar conosco da SEAD 2024. Sérgio, quero começar agradecendo a você o espaço na sua agenda que você abriu aí para conversar com a gente. E eu quero pedir logo de início que você possa passar para o pessoal um pequeno currículo, um pequeno histórico profissional da sua carreira. Fique à vontade, é com você. Saudação para todos. É um prazer colaborar com esse evento que vai ocorrer em Recife, e que é uma iniciativa da Sóbria com o IBAP de Pernambuco. Então, eu terei muito prazer de poder colaborar com esse evento e, na verdade, ele é uma continuação de uma série de outros eventos que a Sóbria organizou desde a sua fundação, que são chamados simpósios, e que agora tem um caráter muito especial, né? Porque é feito em conjunto com o IBAP Pernambuco e vai abordar também a parte de engenharia diagnóstica. Então tem tudo para ser um evento de alta qualidade e eu convido a todos que puderem que participem, né, desse evento em Recife em novembro desse ano. Bom, meu nome é Sérgio Antão Paiva, eu sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tenho um mestrado também na Universidade Federal do Rio de Janeiro na área de planejamento urbano e regional. A minha vida profissional ela teve, digamos, essas duas vertentes, né? Uma vertente ligada ao planejamento urbano e regional, que eu desenvolvi dentro do BNH e também dentro de consultorias privadas, e a parte de avaliação, e eu entrei em contato com essa matéria ainda dentro do Banco Nacional de Habitação, lá no início dos anos 80, e quando o banco foi incorporado à Caixa, continuei trabalhando nessa área e realizei muitos trabalhos, né, na área de engenharia de avaliações, né? Participei da Universidade Caixa como instrutor e fui também secretário da Comissão de Estudos da ABNT, que fez a revisão das normas de avaliação. Isso desde 1998. No ano passado, nós completamos 25 anos, né, de atuação da Comissão de Estudos. Nesse período, muita coisa foi feita, né? Hoje, a gente tem um corpo de normativo bastante abrangente, e aborda aspectos ligados à avaliação de imóveis urbanos, imóveis rurais, empreendimentos, avaliação de bens industriais e recursos naturais e ambientais e patrimônios históricos. Além disso, a Comissão de Estudos está atualmente empenhada em começar uma discussão de um texto base que foi redigido pelo IBAP e pela Sóbria, destinado às plantas de valores genéricos. Seria a parte 8 da norma. Dessas normas, a parte 1, que é relativa às generalidades, ela foi publicada em 2001 e revista em 2019. A parte 2 foi publicada em 2004, revista em 2011. Imóveis Rurais foi publicado em 2004, revista em 2019. Então, vocês veem que o processo
processo normativo, ele está em constante desenvolvimento. Outra questão importante aí no meu currículo, digamos assim, é o fato de ter ajudado a fundação da Sóbria. Lá no longínquo ano de 2006, a gente, a partir de uma iniciativa do Rubens Dantas, do Domingos Saboia e do André Zeni, nós fundamos a Sóbria, com o objetivo de fomentar cada vez mais a utilização de metodologia científica dentro das avaliações, nos seus mais diversos campos. Então, mais recentemente, eu fui presidente da Sóbria, por um período de 4 anos, que se iniciou no final em 2017, se não me engano, foi até 2021. E atualmente eu sou presidente do Conselho Deliberativo, né, da entidade. Então, em linhas gerais, a minha participação na área de engenharia de avaliações e a participação profissional em linhas gerais é essa. Pronto. Então, Sérgio, você deu aí para a gente um currículo interessantíssimo. E eu estava falando aqui para os nossos... Eu chamo, né, o pessoal da internet que está assistindo, eles têm interesse em saber quais os temas que os palestrantes vão discorrer lá na SEAD 2024. E o seu tema aqui para a gente está NBR 14653, controvérsias, dúvidas e esclarecimentos. Então, o que é que eu estou pedindo para cada palestrante? Para ele defender o tema, ele dizer qual a importância desse tema para o segmento. Você consegue discorrer sobre isso para a gente? O objetivo dessa palestra vai ser dar um quadro geral do desenvolvimento das normas, o quanto já se avançou até agora e os desafios que se colocam para o futuro. Então, em especial em relação à parte 2, relativa a imóveis urbanos, que é a parte que congrega e diz respeito à atividade profissional do maior número, né, de engenheiros de avaliação. A norma é de 2011, a última versão, então já se foram aí 12 anos, né, desde a sua publicação, e muitas questões estão colocadas em aberto, né, para um aprimoramento. Uma dessas questões se refere, por exemplo, à utilização de fatores de homogeneização prévios ao tratamento por regressão. Se você utiliza esses fatores antes de iniciar o tratamento por regressão, por exemplo, digamos que você esteja trabalhando com ofertas e aplique um fator que você tenha verificado em estudos, que é da ordem de 0,94, por exemplo, ou seja, você tem um desconto de 6% do valor do preço de oferta em relação ao preço de transação. A norma permite que você utilize esse fator previamente e faça depois um modelo de regressão considerando essa transformação, né, dos preços. Verificou-se que, se você fizer isso, você posteriormente vai encontrar resultados para os intervalos de valores admissíveis diferentes daquele que você encontra ao fazer o tratamento das ofertas e aplicar o fator
sobre o resultado dentro do campo de arbítrio. Então, isso é uma incoerência e faz com que a gente tenha que ter um certo cuidado em relação a essa aplicação. Outro fato relevante que vai merecer uma discussão são os critérios discordantes em relação à micronumerosidade e a aplicação de códigos alocados da norma de imóveis urbanos em relação à norma de imóveis rurais. Como eu já disse anteriormente, em 2011 foi a última revisão da norma de imóveis urbanos e em 2019 a norma de imóveis rurais ela foi revista. E ao ser feita essa revisão da norma de imóveis rurais, foram feitas algumas alterações nesses critérios de micronumerosidade e de códigos alocados que colocam uma certa diferença em relação à norma de imóveis urbanos. Eu não vou entrar em detalhes, porque isso vai ser assunto do próprio painel, mas é uma questão que interessa a gente, né? Outro aspecto que vai ser, inclusive, objeto de uma palestra hoje do Sérgio Pires, é relativa à realização de macromodelos com muitos dados, em que você vê uma diferença sistemática de valores nas extremidades do espaço amostral, seja para imóveis de pequeno valor, seja para imóveis de grande valor. Então, o Sérgio ele formulou um método para você tratar esse problema, que efetivamente gera uma subvalorização de imóveis de alto valor e uma sobreavaliação de imóveis de menor valor em modelos genéricos que deem conta de um número grande de dados, 700, 800, 1000 dados, né? Então, esse é um aspecto que eu acho que também vai ser objeto de discussão numa provável revisão aí da norma. Outra questão que está sempre na ordem do dia são as avaliações por algoritmos, né? Isso surgiu como uma possibilidade através do Banco Central, através de uma diretriz do Banco Central, e alguns órgãos estão dando os primeiros passos nessa direção. Então, é preciso que a gente discuta essa questão e verifique a possibilidade efetiva de você utilizar esses algoritmos ou inteligência artificial no tratamento de dados, né? E os problemas que isso pode efetivamente gerar, que não são poucos, diga-se de passagem. Outro aspecto de respeito à questão da avaliação dos potenciais construtivos. Está cada vez mais comum, né, nas administrações municipais a possibilidade de você transferir potencial construtivo entre diversas regiões da cidade, e a avaliação desses potenciais construtivos também são questões novas, né, que merecem um desenvolvimento na revisão dessa norma parte 2 aí de imóveis urbanos. Outro tipo de ativo que apareceu mais recentemente foram os tokens imobiliários, né? Que você não é proprietário da totalidade do imóvel, mas você é proprietário de uma parte desse imóvel. E isso
associado a um token que pode ser, inclusive, registrado no registro de imóveis. Algumas cidades já têm algumas experiências disso. Também é um assunto que simplesmente não existia, nem era preocupação na época em que a norma foi revista. Então, esses são os assuntos, em termos de imóveis urbanos, que estão mais na ordem do dia. A norma de plantas de valores genéricos, que tem muito parentesco com a norma de imóveis urbanos, porque esses valores genéricos, em geral, são utilizados para a cobrança de impostos, como IPTU, ITBI, em cidades, em áreas urbanas, evidentemente. Ela foi objeto de uma discussão nesse grupo paritário que eu informei anteriormente, entre Sodré e IBAP, que depois agregou especialistas na área acadêmica e na área municipal. E esse texto base ele vai ser colocado, vai ser, digamos, o ponto de partida para uma discussão dentro da comissão de estudos. Então, isso vai ser uma outra área que a comissão vai se envolver já a curtíssimo prazo, né? Então, basicamente são esses aspectos, né? Eu diria que outras partes merecem também alguma alteração, alguma revisão, especialmente a norma de recursos ambientais, que tem uma particularidade muito interessante, que é o fato dela servir para avaliação de recursos ambientais e também de recursos minerais, o que, de certa forma, é uma contradição nos próprios termos. A mineração, em geral, ela acaba produzindo passivos ambientais, né? Então, o ideal talvez fosse a gente separar essa parte 6 em duas partes distintas, uma dando conta só da avaliação de recursos minerais e a outra dando conta da avaliação de recursos ambientais. E essas normas, elas são menos objeto de discussão porque a atividade ainda não se desenvolveu tanto, como é no caso da avaliação de imóveis urbanos ou de empreendimentos, ou mesmo imóveis rurais. Mas à medida que o tempo passa e que elas são aplicadas, começam a aparecer os questionamentos e a necessidade de desenvolvimento. Então, em linhas gerais, são esses os aspectos que a gente pretende abordar nesse painel. E é isso aí, pessoal. A gente conversou com o engenheiro Sérgio Antão, vai estar com a gente como um dos palestrantes da SEAD 2024 e a gente espera você lá. Quer continuar recebendo as informações sobre o evento? Continua nos seguindo aí nas redes sociais, acompanha nossos conteúdos, que vai estar tudo aí disponível para vocês, tá bom? Fiquem bem e até o próximo vídeo.